Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 75. Quarta-feira, 16 de dezembro, manhã. Eric tem um espasmo e a mão com a xícara de café estremece subitamente e derrama o líquido sobre o seu paletó e os punhos da camisa. Joona se vira para ele surpreso e, sem uma palavra, tira um lenço de papel de uma caixa de Kleenex que está no painel. Eric olha para a grande casa de madeira amarela, o jardim, o gramado e o enorme ursinho Puff com as presas desenhadas. Ela é violenta? Pergunta Joona. Quem? Eva Blau. Talvez. Quer dizer, ela certamente é capaz disso. Joona desliga o motor e eles saem do carro. Apenas não espere muito, disse ele em tom melancólico. Lizelot Blau pode não ter nada a ver com Eva. Não, responde Eric, ausente. Eles sobem por um caminho feito de placas de ardósia cinza escura. Um pesado véu branco de flocos de neve rodopia no ar. Devemos ter cuidado, alerta Joona. Porque esta pode realmente ser a casa assombrada. O rosto se ilumina com um leve sorriso. 495 Eric para no meio do caminho. O tecido molhado ao redor do pulso ficou frio. Cheira a café velho. Eu preciso explicar. A casa assombrada é uma casa na antiga Iugoslávia. Também é um apartamento em Jakobsberg, um ginásio em Stocksund, uma casa verde clara em Dorotia e assim por diante. Ele não consegue evitar o sorriso ao ver a expressão inquisitiva de Joona. A casa assombrada não é um lugar específico. É um termo que meu grupo de hipnose adotou, explica. Um dos integrantes chamou o lugar onde havia sido traumatizado de casa assombrada, e passamos a nos referir assim a qualquer local onde eles tivessem sido vítimas de agressão. Acho que entendo, diz Joona. Onde ficava a casa assombrada de Eva Blau? Esse é o problema. Ela foi a única que não conseguiu chegar lá. Diferentemente do resto do grupo, ela nunca descreveu um lugar específico. Bem, talvez seja esta, pondera Joona. Eles sobem o caminho. Eric mexe no bolso em busca da caixa com o papagaio e o nativo. Ele se sente enjoado, como se suas reações emocionais aos acontecimentos que recordou estivessem suspensas em seu centro nervoso, tão poderosas e confusas quanto sempre foram. Ele quer tomar um comprimido, anseia por um comprimido, mas sabe que precisa permanecer com a cabeça inteiramente clara. Precisa encontrar Benjamin, precisa parar de tomar os comprimidos, não pode continuar assim, não pode continuar se escondendo. Eric toca a campainha, ouvindo o sino grave através da madeira grossa. Ele espera, embora queira empurrar a porta, correr para 496 dentro e gritar o nome de Benjamin. A mão de Joona está enfiada no paletó. Após algum tempo, a porta é aberta por uma jovem de óculos, cabelos ruivos e pequenas cicatrizes nas bochechas. Eric a observa com atenção. Estamos procurando por Lizelot Blau, diz Joona. Sou eu, responde ela, cautelosa. Joona olha para Eric, que balança a cabeça ligeiramente. Não é Eva. Na verdade, estamos procurando por Eva, emenda Joona. Eva? Não conheço nenhuma Eva. O que está acontecendo? Pergunta a mulher. Joona mostra a identificação policial e pergunta se podem entrar um pouco. Ela hesita, olhando nervosa para dentro da casa. Ou então conversar conosco aqui fora, se preferir. Mas deveria colocar um casaco. Está gelado, avisa ele. Alguns minutos depois, eles estão de pé no gramado, que estala sob os pés com o gelo se partindo, o hálito formando vapor branco no ar quando falam. Eu moro sozinha, diz ela, abraçando o próprio corpo. Casa grande, comenta Joona, fazendo um gesto com a cabeça em direção à ampla estrutura. A mulher dá um pequeno sorriso. Estou em boa situação. Eva Blau é uma parente. Já disse. Não conheço nenhuma Eva Blau. Joona mostra a ela 3 fotos que tirou do vídeo, mas a ruiva simplesmente balança a cabeça. Olhe com atenção, recomenda Joona com firmeza. 497, não me diga o que fazer, corta ela. Por enquanto estou pedindo. Eu pago seu salário, diz ela. Meus impostos pagam seu salário. Por favor, olhe as fotos.
Eu nunca a vi. Isso é importante, diz Eric. Talvez para você, mas não para mim. Ela chama a si mesma de Eva Blau, continua Joanna. Blau é um nome muito incomum na Suécia. Eric vê uma cortina se mover de repente em uma janela do andar superior. Ele dispara na direção da casa enquanto os outros o chamam. Capítulo 76. Quarta-feira, 16 de dezembro, manhã. Eric dispara pela entrada, vê a escadaria larga e sobe os degraus de 2 em 2. Benjamin chama, e depois para. O corredor tomado de portas fechadas se estende nas duas direções. Em algum lugar o piso rende. Ele tenta descobrir para qual janela estava olhando quando viu a cortina se mexer, e corre para a direita, a última porta do corredor. Tenta a maçaneta, mas está trancada. Benjamin chama Eric suavemente. Ele se curva e espia pela fechadura. A chave está na tranca, mas Eric acha que consegue perceber movimentos do lado de dentro. Abra a porta, rosna ele. Ele ouve alguém entrar apressado na casa, e então a ruiva sobe as escadas. Não quero você aqui, grita ela. Ignorando-a, Eric reca um passo, abre a porta com um chute e entra. O quarto está vazio. Uma grande cama desfeita com lençóis rosa, um carpete rosa claro, um guarda-roupa com espelhos coloridos nas portas. Uma câmera com tripé está apontada para a cama. Ele abre o guarda-roupa, mas não há ninguém nele. Vira-se. 499 analisando o quarto. Uma calça jeans masculina justa cuidadosamente dobrada está pendurada no encosto de uma cadeira. Eric se curva e vê alguém encolhido na escuridão sob a cama. Olhos envergonhados, aterrorizados, coxas finas e pés nus. Saia daí, diz de maneira ríspida. Ele estica o braço, agarra um calcanhar e arrasta para fora um garoto no que se balança enquanto fala rapidamente com Eric em uma língua que parece árabe. Ele agarra a calça e a veste. Depois outro garoto surge e diz algo em tom áspero ao amigo, que fica em silêncio no mesmo instante. A ruiva está de pé na passagem, insistindo, com a voz trêmula, que ele deve deixar seus amigos em paz. Eles são menores de idade. Pergunta Eric. Saia da minha casa, diz ela, furiosa. O segundo garoto se enrolou no edredom. Ele tira um cigarro de um maço na mesa de cabeceira e olha para Eric, sorrindo. Fora! Grita-lhe Zelot Blau. Enquanto Eric desce as escadas lentamente, a mulher o segue, gritando. Vá para o inferno. Eric sai da casa e desce pelo caminho de Ardósia. Joanna está esperando com a arma em punho, escondida junto ao corpo. A mulher para junto à porta. Você não pode fazer esse tipo de coisa, grita ela. Não é legal. A polícia precisa de um mandado para entrar assim na casa de alguém. Eu não sou policial. Grita Eric de volta. Vou fazer uma queixa oficial. Fique à vontade, diz Joanna. Pode se queixar de mim. Como lhe disse, sou policial. Capítulo 77. Quarta-feira, 16 de dezembro, tarde. De volta ao volante, Joanna para no acostamento da estrada e tira um pedaço de papel do bolso. Um caminhão levando um carregamento de brita poeirenta passa por eles. Há mais 5 pessoas chamadas Blau na região de Estocolmo, 3 em Vasteras, 2 em Eskilstuna e uma em Åmia. Ele dobra o papel e sorri, incentivando Eric. Charlotte, diz Eric em voz baixa. Não há nenhuma Charlotte na lista, retruca Joanna, limpando uma marca no retrovisor. Charlotte Ceder. Ela era gentil com Eva. Acho que Eva tinha um quarto na casa dela na época. Onde você acha que poderíamos encontrar Charlotte? 10 anos atrás ela morava em Stocksund. Joanna liga para Anja. Preciso do número de telefone e do endereço de uma Charlotte Ceder. Imediatamente. Ela mora em Stocksund, ou pelo menos morava. Ele afasta o telefone do ouvido de repente, uma expressão maliciosa no rosto. Eric pode ouvir a voz agitada de uma mulher do outro lado. 501, o mesmo para você. Sim, sim, por favor. Joanna faz uma pausa. Certo, espere, diz enquanto pega uma caneta e faz uma anotação. Muito obrigado. Ele liga a seta para a esquerda e entra no tráfego. Ainda mora lá? Pergunta Eric. Não, mas estamos com sorte. Mora perto de Rimbo. Eric sente uma pontada de ansiedade no estômago. Ele não sabe porque acha assustador Charlotte ter se mudado de Stocksund. Talvez devesse interpretar isso como algo positivo. O condomínio Usby, diz Joanna, inserindo um CD no aparelho. Aumenta o volume e se vira para Eric, como se pedisse desculpas. É a música de minha mãe. Saija Varjus. Ele balança a cabeça triste e acompanha. Dandanda da Didum. A música triste toma o carro. Quando ela acaba, os dois ficam sentados em silêncio por algum tempo. Depois Joanna diz com uma entonação que parece quase surpresa. Não gosto mais de música finlandesa.
Ele pigarreia 2 vezes. Achei adorável, diz Eric. Joanna sorri, olhando para ele rapidamente. Minha mãe estava lá quando se tornou a rainha do tango de Senajoki. Uma neve úmida e pesada cai quando entram na 77, em Saturna. O céu a leste está ficando escuro e é difícil ver as fazendas pelas quais passam no entardecer. Joanna tamborila no painel. O ar quente sai da ventilação com um zumbido baixo. Eric pode sentir os pés ficando úmidos no calor do carro. 502, certo. Vamos ver o que encontramos aqui, diz Joanna para si mesmo enquanto dirige pela pequena comunidade e entra em uma estrada reta e estreita entre campos escuros. Eles podem ver, à distância, uma grande casa branca atrás de uma cerca alta. Estacionam do lado de fora dos portões abertos e caminham os últimos metros até a casa. Uma jovem de jaqueta de couro está limpando o caminho de cascalho. Parece assustada quando eles se aproximam. Um Golden Retriever pula ao redor de suas pernas. Charlotte, chama a mulher. Charlotte. Uma mulher surge contornando a lateral da casa enorme, carregando um grande saco de lixo preto atrás de si. Veste um colete rosa, um grosso suéter cinza, jeans desbotados e galochas. Charlotte, pensa Eric. Realmente é Charlotte. A mulher esguia e distante com suas roupas elegantes e os cabelos curtos bem cuidados desapareceu. A pessoa que vai na direção deles parece completamente diferente. Os cabelos são compridos e grisalhos, presos em uma trança grossa. O rosto está cheio de pés de galinha e ela não usa nenhuma maquiagem. Está mais bonita do que nunca, pensa Eric. Quando ela o vê, seu rosto se ruboriza bastante. A princípio, olha espantada, depois dá um grande sorriso. Eric, diz ela, e sua voz é a mesma, grave, articulada e calorosa. Ela solta o saco de lixo e agarra suas mãos. É realmente você? É maravilhoso vê-lo de novo. Ela diz olá a Joanna e fica algum tempo de pé apenas olhando para eles. Uma mulher muito corpulenta abre a porta da frente. Tem uma tatuagem no pescoço e veste um casaco preto com capuz. Precisa de alguma ajuda. Grita ela. 503, são amigos meus. Grita Charlotte de volta, dispensando-a com um gesto. Charlotte sorri enquanto a mulher grande fecha a porta. Eu transformei este lugar em um abrigo para mulheres. Há muito espaço. Então recebo mulheres que precisam se afastar, ou como você preferir definir. Deixo que morem aqui. Cozinhamos juntas. Cuidamos dos estábulos. Até que se sintam prontas para voltar, prontas para fazer as coisas a seu próprio modo. A coisa toda é muito objetiva e honesta. Charlotte, isso parece maravilhoso. Exclama Eric. Ela assente e faz um gesto na direção da porta, nos convidando a entrar. Charlotte, precisamos encontrar Eva Blau, diz Eric. Lembra-se dela? Claro que me lembro dela. Foi minha primeira hóspede aqui. Eu tinha os quartos na ala. Ela se interrompe, mas recomeça. É estranho você mencionar Eva. Ela me ligou há mais ou menos uma semana. O que ela queria? Estava com raiva. Sim, diz Eric, suspirando. Por que estava com raiva? Pergunta Joanna. Charlotte respira fundo. Eric ouve o vento soprando nos galhos nus das árvores. Alguém tentou construir um boneco de neve com a pequena quantidade que caiu, uma figura de aparência infeliz e caída. Estava com raiva de Eric. 504 Ele sente um arrepio na pele ao pensar no rosto anguloso de Eva Blau, sua voz agressiva, os olhos brilhando e o nariz com a ponta cruelmente cortada. Acho que muita gente ficou aborrecida quando soube que você estava praticando hipnose de novo, Eric. Foi um caso especial. Ela segura as mãos dele. Eu nunca pensei, nunca acreditei. Ela faz uma pausa. Você me ajudou. Daquela vez quando eu vi. Você se lembra? Lembro, diz Eric em voz baixa. Charlotte sorri para ele. Foi o suficiente para mim. Eu entrei na casa assombrada. Levantei os olhos e vi a pessoa que tinha me ferido. Eu sei. Nunca teria acontecido sem você, Eric. Sim, mas algo dentro de mim se tornou íntegro novamente, diz, apontando para o coração. Onde Eva está agora? Charlotte franze o senho. Quando recebeu alta, ela se mudou para um apartamento no centro de Aquisberga e se tornou testemunha de Jeová. No início mantivemos contato, eu a ajudei financeiramente, mas depois não nos vimos mais. Ela achava que estava sendo perseguida. Continuava falando sobre conseguir proteção, dizendo que o mal estava atrás dela. Charlotte olha para Eric. Você parece triste, conclui. Meu filho está desaparecido. Eva é a nossa única pista. A expressão de Charlotte está perturbada. 505 Lamento, Eric. Espero que o encontre. Você sabe qual é o nome dela? Pergunta Joanna. Está se referindo a seu nome de verdade. Ela não contou isso a ninguém. Talvez ela mesma não saiba. Certo. Mas ela se identificou como Verônica quando me telefonou. Verônica? Vem da história do véu de Verônica, aquela passagem da Bíblia em que Verônica enxuga o rosto de Jesus. Eles se abraçam rapidamente. Depois Eric e Joanna se apressam em direção ao carro. Enquanto dirigem rumo sul, para Estocolmo,
Joanna liga para Anja e pede que ela procure alguém chamada Verônica no centro de Aquersberga, e pede o endereço das testemunhas de Jeová, seja o escritório ou o salão do reino. Eric mal ouve, a cabeça pesada de exaustão. Ele sente os olhos começando a fechar. Sim, Anja, estou anotando. Eric ouve Joanna dizer. Vasta Banvagem. Espere. Stations Vagem 5, certo. Obrigado. Capítulo 78. Quarta-feira, 16 de dezembro, tarde. Eric acorda quando estão descendo uma longa colina ao lado de um campo de golfe. Quase lá, avisa Joanna. Adormeci, diz Eric, basicamente para si mesmo. Eva Blau ligou para Charlotte no mesmo dia em que você apareceu em todos os jornais. Joanna reflete. E no dia seguinte Benjamin foi sequestrado, diz Eric. Por que alguém localizou você? Ou porque eu quebrei minha promessa de nunca mais hipnotizar alguém? E nesse caso a culpa é minha? Conclui Joanna. Eric não sabe o que dizer. Desculpe-me, diz Joanna, os olhos fixos na estrada. Eles passam por uma loja com vitrines quebradas. Joanna olha pelo retrovisor. Uma mulher envolta em um chale varre cacos de vidro na calçada. Não sei o que aconteceu com Eva, diz Eric. De tempos em tempos, um paciente frustra você completamente. É como se o meu tratamento agravasse o quadro dela. Ela colocou a culpa de tudo em 507 mim e na hipnose. Se tornou delirante. Se feriu e no final. Eu nunca deveria tê-la aceitado no grupo. Nunca deveria ter hipnotizado ninguém. Mas você ajudou Charlotte, observa Joanna. Assim parece, diz Eric em voz baixa. Pouco depois de uma rotatória, eles cruzam uma linha de trem, entram à esquerda em uma quadra poliesportiva, cruzam um rio e param diante de um grande prédio cinza. Joanna aponta para o porta-luvas. Poderia me passar minha arma? Por favor? Eric abre o compartimento e entrega-lhe a pesada arma. Joanna verifica o cano e o pente e confirma que a trava de segurança está em posição antes de deslizar a arma para o bolso. Eles atravessam rapidamente o estacionamento, passando por um parque com balanços, caixa de areia e trepa-trepa. Eric indica o caminho para a entrada principal. Levanta o olhar e vê enfeites natalinos piscando e parabólicas em praticamente todas as varandas. Uma mulher idosa está do lado de dentro da porta fechada, apoiada em um andador com rodas. Joanna bate e acena alegremente. Ela olha para eles e balança a cabeça. Joanna mostra sua identificação pelo vidro, mas ela se limita a balançar a cabeça mais uma vez. Eric vasculha os bolsos e encontra um envelope com um recibo que deveria entregar no departamento financeiro. Vai até o vidro, bate nele e ergue o envelope. A mulher então vai até a porta e aperta o botão para destravá-la. É o correio? Pergunta com a voz trêmula. Entrega especial, responde Eric. 508, há choros e gritos demais aqui, sussurra a mulher na direção do saguão. O que disse? Pergunta Joanna. Eric olha para a relação de nomes e encontra Verônica Anderson no segundo andar. A escada estreita está coberta de grafites. Um cheiro rançoso sai da lixeira. A luz da luminária fluorescente pisca no teto. Eles localizam a porta certa e Joanna toca a campainha. Pegadas enlameadas de botas de criança sobem e descem as escadas. Ninguém atende. Tente de novo, diz Eric. Joanna abre a caixa de correio e diz que há uma carta de a sentinela. Eric vê a cabeça do detetive recuar, como se tivesse levado um choque. O que é isso? Não sei, mas quero que espere do lado de fora, diz Joanna, sua expressão tensa sob a luz que pisca. Não, vou entrar sozinho. Algo cai no chão em um dos apartamentos vizinhos. Joanna estende o braço e tenta a maçaneta. Não está trancada. Um cheiro forte sai quando a porta é aberta. Joanna saca a arma e gesticula com firmeza para que Eric fique onde está. Capítulo 79. Quarta-feira, 16 de dezembro, tarde. Eric tampa o nariz e a boca com a mão. O coração bate forte no peito e o sangue queima suas orelhas. O silêncio dentro do cômodo é terrivelmente agourento. Benjamin não pode estar ali. Todas as luzes da escada se apagam ao mesmo tempo e a escuridão o envolve. De repente Joanna está de pé na sua frente de novo. Acho que você terá de entrar, Eric, diz ele. Eles entram e Joanna acende a luz principal. A porta do banheiro está escancarada. O cheiro de podridão é insuportável. Eva Blau está deitada no box vazio. O rosto está inchado e moscas andam ao redor da boca e zumbem no ar. A blusa azul puxada para cima, a barriga inchada e azul esverdeada. Profundas incisões negras correm pelos dois braços. O tecido da blusa e seu cabelo louro estão grudados de sangue coagulado. A pele está cinza clara, e uma rede marrom de veias pode ser vista com clareza sobre o corpo. O sangue estagnado apodreceu dentro do sistema vascular.
Pilhas de pequenos ovos amarelos colocados pelas moscas podem ser vistos nos cantos dos olhos e ao redor da boca e das narinas. O sangue inundou o ralo e escorreu para o pequeno tapete do banheiro, cujas beiradas têm uma cor escurecida. Uma faca de cozinha suja de sangue está caída no box ao lado do corpo. 510, é ela? Pergunta Joanna. Sim, é Eva. Ela está morta há pelo menos uma semana. O estômago teve tempo de inchar bastante. Percebi, fala Eric. Então não foi ela quem levou Benjamin, afirma Joanna. Preciso pensar, diz Eric. Eu estava muito certo. Ele olha pela janela. Há um prédio baixo de tijolos do outro lado da linha do trem. Eva podia ver o salão do reino de sua janela. Eric imagina que isso provavelmente fazia com que ela se sentisse mais segura. Capítulo 80. Quinta-feira, 17 de dezembro, manhã. Simone sente gosto de sangue. Ela mordeu o lábio inferior sem perceber. Está sentada ao lado do leito do pai em um quarto mal iluminado no hospital Saint-Goran. Ele está ali há dias enquanto os médicos tentam descobrir qual a gravidade de seu estado. Ela só sabe que Kenny foi atropelado por um carro e que o impacto poderia tê-lo matado. Sua cabeça dói como se uma bola de aço rolasse dentro do crânio. Ela perdeu Eric. Pode ter perdido Benjamin. E agora é possível que também perca o pai. Simone não sabe quantas vezes já fez isso. No entanto, apenas por segurança, pega o celular, confere que está funcionando e o recoloca no bolso interno da bolsa, onde será fácil pegá-lo na hipótese remota de que toque. Ela se inclina sobre o pai e arruma os cobertores. Ele está dormindo, mas não produz som algum. Simone sempre ficava impressionada com isso. É provável que Ken Strang seja o único homem do mundo que não faz um ruído quando dorme. A cabeça dele está enrolada em bandagens brancos giz, sob as quais se projeta uma sombra escura. Um hematoma cor de berinjela que se estende por uma das bochechas. Ele parece péssimo. O hematoma, a pele acinzentada, o nariz inchado, a boca caída para o lado. 512, mas não está morto, pensa ela. Está vivo. E Benjamin também está vivo. Ela sabe disso, tem de estar. Simone se levanta e anda de um lado para o outro. Pensa na conversa que teve com o pai outro dia, logo após sair do apartamento de Sim Schumann e ir para casa, pouco antes do acidente. Ele dissera que havia encontrado Vailord e ia a um lugar chamado O Mar, em algum ponto em Louden. Ela olha novamente para o pai. O sono é profundo. Pai. Ela se arrepende no mesmo instante de ter falado. Ele não acorda, mas uma expressão perturbada passa por seu rosto, como uma nuvem. Simone toca com cuidado o ferimento no lábio inferior. Seu olhar pousa sob as velas natalinas na janela. Um pouco de Natal este ano, pensa ela. Olha para os próprios sapatos dentro dos protetores feitos de plástico azul. A dor de cabeça lateja em suas têmporas. Ela estremece e aperta mais o cardigã ao redor do corpo, embora não esteja com frio. Pensa em uma tarde muitos anos antes, quando ela e Kenny viram sua mãe acenar e depois desaparecer em seu pequeno Fiat verde. De repente, Kenny geme bem baixinho. Papai, diz ela, como uma criancinha. Ele abre os olhos. Parecem fora de foco, não totalmente despertos. O branco de um olho está coberto de sangue. Papai, sou eu, diz Simone. Como está se sentindo? O olhar dele passa por ela. Então fica com medo que ele não consiga enxergar. Sixa? Estou aqui, pai. 513. Ela se senta ao lado dele e pega sua mão com delicadeza. Os olhos dele se fecham de novo, as sobrancelhas se contraem, como se sentisse dor. Pai, como está se sentindo? Pergunta mais uma vez. Ele tenta dar um tapinha na mão dela, mas não consegue. Logo estarei de pé, diz ele, ofegante. Não se preocupe comigo. Silêncio. Simone tenta controlar os pensamentos, afastar a ansiedade que quer tomar conta dela. Não quer pressioná-lo no estado em que está, mas o pânico a obriga a fazer uma tentativa. Pai, arrisca, insegura. Lembra-se do que estávamos falando pouco antes do acidente. Ele olha cansado para ela e balança a cabeça negativamente. Você disse que sabia onde Vailord estava. Falou sobre o mar. Disse que estava indo para o mar. Os olhos de Kenny tremem. Ele tenta se sentar, mas cai deitado com um gemido. Pai, me conte, preciso saber onde é. Quem é Vailord? Quem é ele? Ele abre a boca, o queixo tremendo enquanto responde. Uma criança. É, uma criança. O que você está dizendo? Mas Kenny fechou os olhos e já não parece capaz de ouvi-la. Simone vai até a janela e olha para o complexo hospitalar. Pode sentir uma corrente de ar frio. Há uma faixa de sujeira no vidro. Quando respira na frente dele, pode ver a impressão do rosto de outra pessoa na condensação por um rápido momento. Alguém mais ficou exatamente naquele lugar, apoiado no vidro da janela. 514. A igreja, na calçada oposta, está escura, a iluminação da rua refletida em suas janelas pretas em arco.
Ela pensa na mensagem de Benjamin para Aida, dizendo para não deixar Nick ir para o mar. Aida, diz em voz alta, eu vou ver Aida, e desta vez ela vai me contar tudo. Capítulo 81. Quinta-feira, 17 de dezembro, manhã. É Nick quem abre a porta quando Simone toca a campainha. Ele olha para ela surpreso. Oi, Nick, diz. Consegui algumas cartas novas, conta ele, ansioso. Isso é ótimo, diz ela. São cartas de meninas, mas muitas delas são realmente fortes. Sua irmã está em casa? Pergunta Simone, dando um tapinha no braço dele. Aida, Aida. Nick corre pelo corredor escuro e desaparece dentro do apartamento. Simone espera na entrada. Então ouve um estranho barulho de encanamento, algo chacoalhando levemente. E depois de algum tempo vê uma mulher emaciada e curvada andando na sua direção. Está puxando atrás dela um carrinho com um tanque de oxigênio. Uma mangueira vai do tanque à mulher, bombeando o oxigênio para suas narinas por finos tubos plásticos transparentes. A mulher bate no peito com um pequeno punho fechado. Enfisema, chia ela. Seu rosto enrugado se contrai em um doloroso e debilitante acesso de tosse. 516 quando para. Afinal, acena para que Simone entre. Elas caminham juntas pelo longo corredor escuro, até uma sala de estar cheia de móveis pesados. No chão, entre um aparelho de som com portas de vidro e uma televisão baixa, Nick brinca com suas cartas de Pokémon. Aida está sentada no sofá marrom, enfiado entre duas grandes palmeiras decorativas. Simone mal a reconhece. Não está usando maquiagem alguma. Seu rosto é doce e muito jovem. Os cabelos foram escovados até brilhar e estão presos em um rabo de cavalo arrumado. Não fosse pelo cigarro na mão trêmula, pareceria uma criança. Olá, Aida, diz Simone. Como tem passado? Aida dá de ombros. Parece ter chorado. Dá uma tragada no cigarro e ergue um pires verde até a ponta em brasa, como se tivesse medo de derrubar cinza nos móveis. Sente-se, chia a mãe dela para Simone, que se instala em uma de duas grandes poltronas colocadas ao lado do sofá, da mesa e das palmeiras. Aida bate a cinza no pires verde. Estou vindo do hospital, diz Simone. Meu pai foi atropelado por um carro. Estava indo para o mar, encontrar Vailord. Nick de repente se coloca de pé. O rosto está muito vermelho. Vailord está com raiva, muita raiva, muita raiva. Simone se vira para Aida, que engole em seco e depois fecha os olhos. O que é isso? Pergunta Simone. Quem é Vailord? O que está acontecendo? Aida apaga o cigarro e depois diz, vacilante. Eles desapareceram. Quem? 517. Uma gangue que costumava ser horrível conosco. Nick e eu. Eram terríveis. Eles iam me marcar, iam fazer. Aida fica em silêncio e olha para a mãe, que faz um som de desprezo. Eles iam fazer uma fogueira, com a mamãe, diz Aida lentamente. Merda. Foda-se. Chia a mãe na outra poltrona. Eles usam nomes de Pokémon. São chamados Azelf, Magmor, Taro ou Lucario. Algumas vezes mudam de nome. Você nunca sabe o que estão fazendo. São quantos? Não sei. Talvez apenas 5, responde. São apenas garotos. O mais velho tem mais ou menos a minha idade. O mais novo, só uns 6 anos. Mas decidiram que todo mundo que mora aqui tem de dar algo a eles, diz Aida, olhando Simone nos olhos pela primeira vez. Seus olhos têm cor de âmbar, bonitos, claros, porém cheios de medo. Os menores tinham de dar doces ou canetas, continua, com a voz fraca. Davam todo o dinheiro para não serem espancados. Outros davam suas coisas, celulares, jogos de Nintendo. Pegaram minha jaqueta, pegaram cigarros. E Nick, eles costumavam bater nele, pegavam tudo o que tinha. Eram horríveis com ele. A voz desaparece e lágrimas surgem nos olhos. Eles levaram Benjamin? A mãe de Aida gesticula. Aquele garoto não é bom. Responda, Aida, diz Simone secamente. Você vai me dar uma resposta. Não, grite, com minha filha, sibila a mãe. Simone ignora a mulher encolhida e diz, com mais firmeza ainda. Você vai me dizer o que sabe, está me escutando. Aida engole em seco. 518, não sei muito, diz, finalmente. Benjamin interferiu, disse que não devíamos dar mais nada aos garotos. Vailor ficou louco, disse que isso era uma declaração de guerra e exigiu muito dinheiro de nós. Ela acende outro cigarro, dá uma tragada, bate a cinza cuidadosamente no pires verde e continua. Quando Vailor descobriu a doença de Benjamin, deu agulhas aos outros para arranhá-lo. A garota para e dá de ombros. O que aconteceu? Pergunta Simone de maneira ríspida. Aida morde os lábios e tira um fiapo de tabaco da língua. O que aconteceu? Vailord simplesmente parou, sussurrou ela. Desapareceu de repente. Eu vi os outros garotos por aí. Foram atrás de Nick outro dia.
Agora estão perseguindo alguém que usa o nome de aliados, mas não é a mesma coisa. Estão confusos e desesperados desde que Vailor desapareceu. Quando foi isso? Quando Vailor desapareceu? Aida pensa na pergunta. Acho que foi na última quarta-feira. 3 dias antes de Benjamin desaparecer, diz, a boca começando a tremer, e continua em um sussurro. Vailor o pegou. Vailor fez alguma coisa terrível a ele. E agora está se escondendo. Ela começa a soluçar, alto e convulsivamente. A mãe se levanta com dificuldade, pega o cigarro da mão dela e o apaga lentamente no pires verde. Maldita, monstruosidade, chia a mãe. Simone não tem ideia de sobre quem ela está falando. Quem é ele? Pergunta Simone de novo. Qual é o verdadeiro nome de Vailor? Você tem de me dizer quem ele é. 519. Eu não sei, grita Aida. Eu não sei. Simone pega a fotografia do gramado e dos arbustos em frente a uma cerca marrom. Eu achei isso no computador de Benjamin, diz ela com firmeza. Aida olha para a impressão, o rosto inexpressivo. Onde é isso? Pergunta Simone. Aida dá de ombros e olha rapidamente para a mãe. Não tenho ideia, diz, em tom monocórdio, devolvendo a fotografia. Mas você mandou isso para ele, diz Simone, com raiva. Veio de você, Aida. A garota desvia os olhos, procurando a mãe mais uma vez, sentada com o tanque de oxigênio sibilante a seus pés. Simone sacode a folha de papel diante do rosto dela. Olhe para isso, Aida. Olhe de novo. Por que mandou isso para meu filho? Era só uma brincadeira, sussurra. Uma brincadeira. Aida assente. Gostaria de viver aqui, Benjamin. Algo assim, diz sem firmeza. Não acredito em você, diz Simone, teimosa. Conte a verdade. A mãe de Aida se esforça para levantar novamente e gesticula para Simone. Saia da minha casa. Vocês acham que podem vir aqui e fazer a porra que quiserem com quem quiserem. 520, por que está mentindo? Pergunta Simone quando Aida por fim olha para ela. A garota parece profundamente infeliz. Desculpe-me, diz com voz abafada. Desculpe-me. Ao sair, Simone se encontra com Nick. Ele está de pé na escuridão do corredor, esfregando os olhos. Eu não tenho poder. Sou um Pokémon inútil. Tenho certeza de que isso não é verdade, reage Simone. Estou certa de que você tem poderes. Capítulo 82. Quinta-feira, 17 de dezembro, tarde. Quando Simone volta ao quarto de Kenner, ele está sentado na cama. Seu rosto tem um pouco mais de cor e ele ostenta uma expressão irônica, satisfeita consigo mesmo, como se soubesse que ela estava prestes a chegar. Ela vai até a cama, se inclina, sorri e encosta a bochecha gentilmente na dele. Sabe com o que sonhei, Sixa? Pergunta ele. Não. Sonhei com meu pai. Com o vovô? Ele ri baixo. Pode imaginar. Ele estava de pé em sua oficina com um grande sorriso, suando. Meu garoto. Foi só o que ele disse. Ainda posso sentir o cheiro de diesel. Kenner balança a cabeça com cuidado. Simone engole em seco. Ela sente um nó dolorido e insuportável na garganta. Pai, sussurra ela. Você se lembra do que estava me dizendo pouco antes de o carro atingi-lo? 522 ele olha para ela, a expressão séria, e de repente é como se uma luz se acendesse atrás de seus olhos penetrantes e inteligentes. Você se lembra, pai? Eu me lembro de tudo. Ele tenta se levantar, mas se move rápido demais e cai de volta na cama. Ajude-me, Simone, diz, impaciente. Temos de nos apressar. Não posso ficar aqui. Ele passa a mão sobre os olhos, pigarreia e estende os braços. Segure-me, ordena ele, e dessa vez, com a ajuda de Simone, consegue se sentar na cama e colocar as pernas para fora. Descansa um pouco, com a respiração pesada. Preciso das minhas roupas. Simone tira as roupas dele do armário rapidamente. Ela o está ajudando com as meias quando um médico jovem abre a porta. Estou indo embora daqui, diz Kenner, beligerante, antes que o homem entre no quarto. Simone se levanta. Boa tarde, diz ela, cumprimentando o jovem médico. Simone Bark. Olá, Tuverjal, diz ele, parecendo ligeiramente confuso ao se virar para Kenner, que está ocupado fechando o zíper das calças. Escute, diz Kenner, enfiando a barra da camisa para dentro do cos. Lamento que não possamos ficar, mas esta é uma emergência. Não posso obrigá-lo a ficar aqui, diz o médico com calma, mas o aconselharia a não sair. Você sofreu um golpe muito violento na cabeça e ainda não determinamos a extensão e a gravidade dos 523 outros ferimentos. Pode estar se sentindo bem no momento, mas graves complicações podem surgir a qualquer hora. Kenner vai até a pia e joga água fria no rosto. Elas não serão menos complicadas aqui do que lá fora, diz ele. A decisão é sua, diz o médico. Como eu disse, lamento, repete Kenner, levantando-se. Mas tenho de ir ao mar. O médico parece confuso enquanto vê os dois andarem pelo corredor,
com Kenny se apoiando na parede. Para onde estamos indo? Pergunta Simone, e pela primeira vez Kenny não protesta quando ela pega o lugar do motorista. Simplesmente senta-se ao lado dela e coloca o cinto de segurança. Pai, você tem de me dizer para onde vamos, repete. Como chegamos lá? Ele dirige um olhar estranho para ela. Para o mar. Preciso pensar. Ele reclina-se no banco, fecha os olhos e fica em silêncio por algum tempo. É um erro, pensa ela. Ele não está em condições de fazer isso. Eu tenho de levá-lo de volta. Mas de repente ele abre os olhos e fala claramente. Pegue a St. Eriksgatan depois da ponte e entre à direita na Odengata. Vá direto até a estação Ostra, siga pela Valha Lavagem no sentido leste até o Instituto Sueco de Cinema e entre na Linda Aransvagem. Esse caminho nos leva até o porto. Quem precisa de GPS? Diz Simone, com um sorriso, enquanto entra no tráfego pesado. Conforme vai ultrapassando os carros, Simone conta a ele sobre sua visita a Aida. 524, fico pensando, diz Kenny reflexivo, mas então para. O quê? Fico pensando se os pais têm alguma ideia do que seus filhos fazem. Simone olha de lado para ele rapidamente. Estão passando pela igreja de Gustavo Adolphe. Ela tem um vislumbre de uma longa procissão de crianças vestindo túnicas. Levam velas e passam lentamente pela porta da igreja. Extorsão, agressão, violência e ameaças, acrescenta Simone, cansada. Os queridinhos da mamãe e do papai. Ela pensa no dia em que foi a Tensta, ao estúdio de tatuagem. Os garotos segurando a menininha além do parapeito. Eles não sentiram medo algum. Tinham sido ameaçadores, perigosos. Ela se lembra de Benjamin tentando impedi-la de enfrentar o garoto na estação do metrô. Deveria ser um deles. Era um dos que usam nomes de pokémons. O que há de errado com as pessoas? Pergunta retoricamente Simone. Eu não sofri um acidente, Sixa. Eu fui empurrado para a frente de um carro, diz Kenny de repente, incisivo. E eu vi quem fez isso. Empurrado? Quem fez isso? Foi um deles. Uma criança, uma menininha. Enfeites de Natal brilham nas janelas escuras do Instituto de Cinema. A temperatura subiu um pouco e a estrada está coberta de neve que começa a derreter. Nuvens grossas pesadas pairam sobre o parque. Parece que uma tempestade logo cairá sobre os donos de cães e seus animais felizes. 525 Louden é um promontório a leste do porto de Estocolmo. No final dos anos 1920, um cais de petróleo com quase 100 tanques foi construído ali. A área é composta de prédios industriais baixos, uma usina de purificação de água, um porto de contêineres, depósitos subterrâneos e docas. Kenny pega o cartão amassado que encontrou na carteira do garoto. Lodsvagem 18, diz, fazendo um gesto para que Simone pare o carro. Ela encosta em uma área asfaltada limitada por altas cercas de metal. Vamos percorrer a pé o último trecho, diz Kenny, soltando o cinto de segurança. Eles passam por entre tanques enormes com lances de degraus estreitos serpenteando ao redor das estruturas cilíndricas. Todas as superfícies estão marcadas por ferrugem, os corrimões, entre as placas de metal curvas e soldadas. Cai uma chuva fina e fria. O crepúsculo não irá demorar, e então não conseguirão ver nada. Não há postes de iluminação em lugar algum. Passagens estreitas foram mantidas entre as grandes pilhas de enormes contêineres de navios, amarelos, vermelhos, azuis, dispostos de modo a criar becos estreitos. Seguem em meio aos tanques, ao cais de carga e aos escritórios baixos. Perto da água, o prédio principal se eleva com seus guindastes, suas rampas, barcaças e docas secas. Um depósito baixo, com uma picape Ford suja estacionada na frente, forma um ângulo com um grande armazém de alumínio corrugado. Letras adesivas, parcialmente descoladas, foram colocadas na janela escura do depósito. O mar abaixo, as letras menores foram arrancadas, mas ainda é possível ler as palavras na poeira. Clube de mergulho. Uma pesada barra está pendurada ao lado da porta. Capítulo 83. Quinta-feira, 17 de dezembro, tarde. Kenny espera um segundo, escutando, depois abre a porta cautelosamente. Está escuro dentro do pequeno escritório, que não contém nada além de uma escrivaninha, algumas cadeiras dobráveis de plástico e 2 tanques de oxigênio enferrujados. Na parede há um cartaz amassado mostrando peixes exóticos em águas verde esmeralda. É óbvio que o clube de mergulho já não funciona ali. Talvez tenha se mudado, ou falido e deixado de existir. Um ventilador começa a girar e uma porta interna estala. Kenny leva um dedo aos lábios. Eles ouvem claramente sons de passos. Avançando, Kenny escancara a porta para uma grande área de depósito. Alguém foge, correndo na escuridão. Kenny começa a persegui-lo, mas de repente grita. Pai! Berra Simone. Ela não pode vê-lo, mas ouve sua voz. Ele xinga e manda que tome cuidado. Colocaram arame farpado. Há um estrondo metálico no piso de concreto. Kenny começou a correr de novo. Simone o acompanha, passando com cuidado por sobre o arame farpado e seguindo para o espaço amplo.
O ar é frio e 527 úmido. Está escuro. Ela para um momento para se orientar. Ouve passos rápidos ao longe. A luz do holofote de um guindaste de contêineres brilha através de uma janela suja, e Simone vê uma figura junto a uma empilhadeira. É um garoto com o rosto coberto por uma máscara cinza, feita de tecido ou papelão. Está ligeiramente agachado e tem um cano de ferro na mão. Kenny está se aproximando dele, andando rápido junto a fileiras de estantes de metal. Atrás da empilhadeira, grita Simone. O garoto mascarado corre e arremessa o cano de metal na direção de Kenny. O carro gira no ar e passa logo acima da cabeça de Kenny. Espere. Só queremos falar com você, grita o velho policial. O garoto se joga contra uma porta de metal, que se abre com um estampido. A luz penetra enquanto o garoto corre. Ele está fugindo, sibila Kenny, esticando o braço na direção da porta. A neve derretida deixou o terreno traiçoeiro, e Simone escorrega no pie molhado enquanto o segue. Ao se levantar, vê o pai correndo pela beirada da doca. De um lado do caminho há uma longa queda até a água escura e gelada, enormes blocos de gelo estalando na escuridão. Ela corre, seguindo os dois vultos à sua frente. Sabe que se tropeçar e deslizar pela borda, não demorará para que a água gelada a paralise. Afundaria como uma pedra com seu casaco grosso e as botas cheias da água escura do inverno. Ela pensa na jornalista que foi assassinada enquanto dirigia pelo cais com um amigo. O carro, mergulhado na água como um samburá pesado, foi engolido pela lama mole e desapareceu. 528 Ela está sem fôlego quando alcança Kenny, tremendo de medo e do esforço. As costas estão encharcadas de chuva. Kenny espera por ela. Curvado, a bandagem ao redor da cabeça se soltou e um fio de sangue escorre do nariz. Sua respiração parece áspera e dolorosa. Uma máscara de papelão está caída no chão. Começou a se desintegrar na chuva e, quando o vento bate, ela rodopia no ar e desaparece. Merda, diz Kenny. Afastam-se da água enquanto a escuridão aumenta ao redor deles. A chuva diminuiu, mas um vento forte começou a soprar, uivando entre as enormes construções metálicas. Eles passam por um comprido dique seco retangular e Simone ouve o vento assobiando abaixo. Há pneus de trator pendurados na lateral por correntes enferrujadas para servir de amortecedores. Ela baixa o olhar para o enorme espaço vazio aberto na rocha, um vasto poço com paredes grosseiras estabilizadas com concreto e reforçadas com aço. 45 metros abaixo, ela vê um piso de cimento com enormes plintos de concreto. Uma lona sacode ao vento e a luz de um guindaste oscila nas paredes perpendiculares do dique seco. De repente Simone vê alguém se escondendo atrás de um plinto de concreto no fundo. Kenny a vê parar e olha para ela. Curioso. Sem falar, ela aponta para o dique seco. A figura agachada se afasta da luz. Kenny e Simone disparam na direção de uns degraus estreitos grudados à parede. O vulto começa a correr na direção de algo que parece uma porta lá embaixo. Kenny agarra o corrimão enquanto desce correndo os degraus íngremes. Escorrega, mas recupera o equilíbrio. Há um cheiro pesado e amargo de metal, ferrugem e chuva. Mantendo-se junto à parede, eles continuam a descer, seus passos ecoando nas profundezas do dique seco. 529 O fundo da doca está coberto por vários centímetros de água. Simone estremece ao sentir a água gelada penetrando em suas botas. Para onde vamos? Grita ela. Kenny se movimenta entre os enormes blocos, grandes o bastante para manter um navio no lugar quando a doca é esvaziada. Ele aponta para o lugar onde o garoto desapareceu. Não é uma porta, é uma espécie de ventilação, diz, olhando para dentro, mas sem ver nada. Sem fôlego, ele passa a mão sobre a testa e o pescoço. Saia daí. É o suficiente. Ele bufa. Eles ouvem um som rascante, pesado e ritmado. Kenny começa a engatinhar para dentro da ventilação. Cuidado, pai. Ouvem o barulho de algo batendo, e então a comporta começa a render. De repente há um chiado ensurdecedor e Simone percebe o que está acontecendo. Ele está deixando a água entrar, grita ela. Há uma escada aqui, berra Kenny. Com uma pressão terrível, jatos finos de água gelada começam a jorrar para dentro do dique seco pela pequena abertura da comporta. Enquanto esta continua se abrindo, a água começa a entrar na forma de uma catarata ensurdecedora. Simone corre na direção dos degraus, mas o enorme espaço se enche rapidamente. E logo ela está tentando andar com água gelada na altura dos joelhos. A luz do guindaste bruxuleia nas paredes irregulares. A corrente forte de água se transforma em poderosos redemoinhos, arrastando Simone para trás. Ela se choca contra um grande suporte de metal e sente uma dor lancinante. Um oceano de água escura a está engolindo. Chorando de pânico, ela chega aos degraus e se lança na direção do corrimão, agarrando com firmeza e buscando apoio com os pés dormentes. 530 por fim, passo a passo, ela consegue chegar acima do nível da água, afastando-se. Quando já está distante o suficiente, ela se vira. Não consegue ver o pai. A água cobriu totalmente a ventilação na parede. As comportas estão guinchando. Seu corpo treme de medo e frio, mas ela continua. Os pulmões queimam. Então o rugido da água começa a diminuir lentamente.
As comportas se fecham e a água para de entrar. Ela arfa, sofrendo para recuperar o fôlego. Perdeu toda a sensibilidade na mão que segura o corrimão. Suas roupas estão pesadas, pressionando as coxas. Ela recomeça a subida, sem saber o que a espera no alto. Kenny está na outra extremidade do dique seco. Acena para ela. Segura um garoto pelo braço e o conduz na direção dos contêineres. Simone os acompanha à distância, passando pelos contêineres e os enormes tanques, até chegarem ao carro. A expressão de Kenny é estranha. Simone não consegue interpretá-la. O garoto está ali passivamente, a cabeça caída. Onde está Benjamin? Grita Simone antes mesmo de chegar até eles. O garoto não responde. Ela agarra seus ombros e o vira, então recua com o que vê, arfando. O nariz do garoto foi cortado. Parecia que alguém havia tentado suturar o ferimento, mas com pressa e sem qualquer conhecimento médico. A expressão do garoto é de total apatia. O vento uiva. Os três entram no carro, Kenny com o garoto no banco de trás. Tremendo de maneira incontrolável, Simone liga o motor para ter aquecimento. As janelas embaçam rapidamente. Ela acha uma barra de chocolate e a oferece ao garoto. O interior do carro está muito silencioso. Onde está Benjamin? Pergunta Kenny de modo ríspido. 531 O garoto olha para os próprios joelhos. Mastiga o chocolate e engole com dificuldade. Você vai nos contar tudo, está escutando? Você bateu em crianças, roubou dinheiro delas, diz Simone. Eu agora não existo, sussurra ele. Por que fez isso? Pergunta Kenny. Apenas era assim quando apenas era assim. Corta Kenny. Onde estão os outros? Como posso saber? Talvez estejam em outras gangues agora, diz o garoto. Ouvi que Jerker está. Você é Vailor? A boca do garoto treme. Eu agora parei. Responde ele sem firmeza. Juro que parei. Onde está Benjamin? Pergunta Simone, guinchando. Não sei. Responde ele rapidamente. Nunca mais vou machucá-lo de novo, juro. Escute bem, diz Simone. Eu sou a mãe dele. Eu preciso saber. Mas ela é interrompida pelo garoto, que começa a balançar para frente e para trás, soluçando pateticamente e repetindo sem parar. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Kenny coloca a mão no braço de Simone. Temos de levá-lo, diz, desolado. Ele precisa de ajuda. Capítulo 84. Quinta-feira, 17 de dezembro, noite. O garoto que chamava a si mesmo de Vailor na verdade era Bark Jansson, e seu último endereço conhecido era o de uma família adotiva em Usby. No hospital infantil Astrid Lindgren, para onde Kenny o levou após deixar Simone, descobriu-se que ele estava desidratado e subnutrido. Foram encontrados ferimentos infeccionados em seu corpo e queimaduras leves de gelo nos dedos das mãos e dos pés. O serviço social foi chamado, o responsável pelo caso do menino acionado. Quando Kenny estava prestes a sair, Bark começou a chorar. Por favor, fique, sussurrou, a mão cobrindo o nariz mutilado. Kenny podia sentir o pulso do menino muito acelerado, e seu nariz ainda sangrava da corrida. Ele parou junto à porta. Eu espero aqui com você, Bark, mas com uma condição, disse, sentando-se em uma cadeira verde junto ao garoto. Você tem de me contar tudo o que sabe sobre o desaparecimento de Benjamin. Kenny ficou lá durante as 2 horas que o assistente social demorou a chegar, sentindo-se cada vez mais tonto e tentando fazer o garoto falar. Na verdade, ele só conseguiu descobrir que alguém ou algo assustara tanto Bark que ele havia parado de atormentar Benjamin. Nem sequer parecia saber que Benjamin desaparecera. 533 no carro. Kenny telefona para saber de Simone. Ela responde que dormiu um pouco e estava pensando em tomar uma bela dose de conhaque. Boa ideia. Estou indo falar com Aida, diz Kenny. Pergunte ela sobre aquela fotografia da grama e da cerca. Tenho certeza de que ela não me contou a verdade. Em Sondibir, Kenny estaciona no mesmo lugar de antes, perto da barraca de cachorro-quente. Está gelado, e alguns flocos de neve esparsos pousam no banco da frente quando ele abre a porta do carro. Imediatamente, avista Aida e Nick. Estão sentados em um banco de jardim junto a uma trilha asfaltada que leva ao lago Uvunda. Ela olha quando Nick mostra algo. Tem um ar paciente que faz Kenny gostar dela. Fica observando um pouco mais. Algo nos dois o toca. O modo como parecem se relacionar e depender um do outro. Parecem tão solitários, tão abandonados. São quase 18 horas. Linhas de luzes da cidade refletem na superfície escura do lago. Kenny sente a tontura desfocar sua visão por um momento. Ele atravessa a rua gelada com cuidado e caminha na direção do lago, cruzando a grama coberta de gelo. Olá para vocês, diz ele. Nick ergue o olhar. É você, grita ele, indo abraçar Kenny. Aida, diz ele, entusiasmado. Aida, é ele, o homem realmente velho. Kenny abraça o garoto com força. Realmente velho. Eu? A garota tem um sorriso fraco, apreensivo.
A ponta de seu nariz está brilhando, vermelha de frio. 534 Benjamin. Pergunta Nick. Você o encontrou? Não, ainda não. Responde Kenny, enquanto Nick ri continua a abraçá-lo e a pular ao redor dele. Aida! Grita Nick. Ele é tão velho que tiraram a arma dele. Kenny senta-se ao lado de Aida no banco. Estão cercados por um denso e escuro bosque de árvores nuas. Vim dizer a vocês que Vailor está sob cuidados. Aida se volta e olha para ele. A expressão cética. Os outros foram identificados, diz a ela. Havia 5 deles, certo? 5 personagens de Pokémon? Bart Jansson, o garoto que era Vailor, confessou tudo, mas não teve nada a ver com o desaparecimento de Benjamin. Nick ficou imóvel ao ouvir as palavras de Kenny, olhando para ele de boca aberta. Você derrotou Vailor? Pergunta. Sim, diz Kenny. Ele está acabado. Nick começa a dançar na trilha novamente. Seu corpo enorme emite ondas de calor no ar frio. De repente ele para e olha para Kenny. Você é o Pokémon mais forte. Você é o Pikachu. Você é o Pikachu. Ele abraça Kenny feliz e Aida e, o rosto expressando surpresa. Mas onde está Benjamin? Pergunta ela. Não sabemos, Aida. Eles podem ter feito muitas coisas idiotas, mas eles não levaram Benjamin. Quem mais poderia ser? 535, não sei. Responde Kenny, pegando a foto que Aida enviou a Benjamin. Aida, me diga a verdade sobre esta foto, diz, de forma gentil porém firme. Seu rosto perde toda a cor e ela balança a cabeça. Eu prometi, diz ela em voz baixa. Promessas não contam quando é uma questão de vida ou morte. Mas ela aperta os lábios e se vira. Nick se aproxima e olha a fotografia. Essa é a foto que a mãe deu a ele, diz ele alegremente. Nick, corta a Aida. Bom, mas diz Nick, indignado. Por que você não pode simplesmente ficar calado? Reclama a Aida. Kenny faz um gesto com a mão. Quietos. Simone deu esta foto a Benjamin. O que você quer dizer, Nick? Mas Nick está olhando ansioso para Aida, esperando permissão para responder. Ela balança a cabeça. O crânio de Kenny dói do impacto do acidente, um latejar constante. Responda, Aida, ordena a ele, esforçando-se para permanecer calmo. Garanto que é errado ficar calada nesta situação. Mas a fotografia não tem nada a ver com isso, diz ela, infeliz. Eu prometi a Benjamin não contar a ninguém, independentemente do que acontecesse. Apenas me fale sobre a fotografia. 536 Kenny ouve sua própria voz ecoando alto entre os prédios. Aida aperta os lábios ainda com mais força. Kenny a observa e se obriga a ficar calmo. A voz dele soa insegura quando recomeça. Aida, por favor, escute com atenção. Sem o remédio, Benjamin morrerá se não encontrarmos. Ele é o meu único neto e não posso deixar uma única pista passar sem investigá-la. Há um completo silêncio por um momento. Então Aida, resignada, diz com a voz chorosa. Nick já contou, fala, engolindo em seco antes de continuar. A mãe dele deu essa foto. O que você quer dizer? Diz Kenny, olhando para Nick, que assente, ansioso. Não Simone, diz Aida, a verdadeira mãe dele. Kenny sente uma onda de náusea tomar conta do seu corpo. De repente, seu peito inteiro é tomado por uma dor. Ele tenta respirar fundo algumas vezes e ouve seu coração batendo forte. Não agora, pensa ele. Você não pode morrer agora. Ele só tem tempo de pensar que está tendo um ataque cardíaco quando a dor diminui de repente. A verdadeira mãe dele. Sim. Aida pega um maço de cigarros na mochila, mas, antes que tenha tempo de acender, Kenny tira-o gentilmente dela. Você não pode fumar, diz. Por que não? Tem menos de 18 anos. Ela dá de ombros. Não importa. Bom, diz Kenny, sentindo sua mente trabalhar muito lentamente por alguma razão incompreensível. 537 Ele luta com a memória, buscando fatos relacionados ao nascimento de Benjamin. As imagens passam pela sua cabeça. O rosto de Simone, inchado de choro depois do aborto, e depois aquele verão em que ela vestia um enorme vestido florido, a gravidez já adiantada, resplandecente. Na maternidade, ela mostrou o bebê para ele. Eis nosso homenzinho, disse com um sorriso, os lábios tremendo. Vamos chamá-lo de Benjamin, filho da mão direita. Kenny esfrega os olhos com força e coça a cabeça sob a bandagem. Então, qual é o nome da verdadeira mãe dele? Aida olha para o outro lado do lago. Não sei, responde Monocórdia. Não sei mesmo, sinceramente. Mas ela disse seu nome a Benjamin. Ela sempre o chamava de Casper. Ela era legal. Costumava esperar por ele depois da escola. Ajudava com o dever de casa. E acho que deu dinheiro a ele. Acredito que realmente estava triste por ter sido obrigada a abrir mão dele. Kenny ergue a foto. E isso? O que é isso? Aida espia a impressão. É o túmulo da família. O túmulo que pertence à verdadeira família de Benjamin. Seus parentes estão enterrados lá.
Capítulo 85. Quinta-feira, 17 de dezembro, noite. As poucas horas de luz do dia já acabaram e a escuridão se abateu sobre a cidade. Estrelas de Natal brilham em quase todas as janelas. Um denso aroma de uva sobe da taça de conhaque na mesa baixa da sala de estar. Simone está sentada no chão, olhando para esboços. Após chegar a casa, ela tirou as roupas molhadas, enrolou-se em um cobertor e adormeceu instantaneamente no sofá, acordando apenas com o telefonema de Kenny. Depois, Sim Schumann chegou. Agora, em roupas de baixo, ela coloca os esboços em sequência. 4 folhas alinhadas mostrando os planos para uma instalação na Galeria de Arte de Tensta. Schumann está conversando com o diretor da galeria no celular. Anda pela sala enquanto fala. O piso de parquet que rende sob os pés dele de repente fica em silêncio. Simone percebe que ele se posicionou de modo a poder ver entre suas coxas. Ela pode sentir isso. Simone junta os esboços, pega sua taça e toma um gole, ignorando Schumann. Abre as pernas um pouquinho e imagina o olhar ardente penetrando. Ele está encerrando a conversa, ansioso para terminar. Simone deita de costas e fecha os olhos. Ela espera, sentindo o calor no baixo ventre, o fluxo de sangue, a lenta umidade. Ela precisa sentir algo, qualquer coisa, para abafar os pensamentos em sua cabeça. 539 para calar o pânico. Schumann parou de falar e se aproxima. Ela mantém os olhos fechados, abre as pernas um pouco mais. Ouve o barulho dele abrindo o zíper das calças. Então sente as mãos dele em seu quadril. Ele a vira de barriga para baixo, vigorosamente a coloca de joelhos. Abaixa sua calcinha para as coxas e a penetra por trás. Ela, na verdade, não está preparada. Pode ver seus dedos espalhados no piso de carvalho. As unhas, as veias da mão. Tem de se segurar para não cair para a frente enquanto ele força para dentro dela, duro e só. O cheiro forte da grapa a deixa enjoada. Ela quer pedir a Schumann para parar, fazer de outra forma, começar novamente no quarto, do jeito certo. Ele suspira fundo e ejacula dentro dela. Sai e vai ao banheiro. Ela ajeita a calcinha e continua deitada no chão. Não se levanta até Schumann ter tomado seu banho e sair do banheiro com uma toalha enrolada na cintura. Seus joelhos doem. Ela força um sorriso quando passa por ele, trancando a porta do banheiro atrás de si. Sente a vagina dolorida enquanto entra no banho. Uma estranha sensação de impotência ameaça tomar conta dela, eliminando seus pensamentos, suas esperanças, sua felicidade, mesmo quando a água quente molha seus cabelos, escorrendo pelo pescoço, pelos ombros e pelas costas. Ela se ensaboa e lava o corpo meticulosamente. Depois passa um longo tempo com o rosto virado para cima, sob o suave fluxo de água. Em meio ao som da água correndo, ela escuta uma série de batidas e se dá conta de que Schumann está batendo na porta do banheiro. Simone! Grita ele. Seu telefone está tocando. O quê? Seu telefone. Então atenda, diz, fechando a torneira. Também há alguém na porta. 540, Deus do céu. Estou indo. Ela sai do chuveiro, vendo sua imagem indefinida no espelho embaçado. Um fantasma cinzento sem traços. Pega uma toalha limpa na prateleira e se seca, chutando de lado a lingerie abandonada no chão molhado. Ela só consegue ouvir um estranho zumbido vindo do exaustor do banheiro. Sim? Quem era? Nenhuma resposta. Simone está prestes a gritar com ele, mas de repente não consegue. Não sabe por quê, mas seus sentidos estão em alerta, ficaram tensos, motivo pelo qual ela destranca a porta do banheiro com tanto cuidado, quase sem emitir um som, e espia do lado de fora. Um silêncio aterrorizante emana do apartamento. Ela sabe que há algo errado. Fica pensando se Schumann foi para casa, mas não ousa chamar. Capítulo 86. Quinta-feira, 17 de dezembro, noite. Simone ouve uma conversa sussurrada. Vindo da cozinha, talvez. Mas com quem sim estaria conversando? Ela tenta esquecer o medo, mas o piso rende e Simone vê pela abertura estreita alguém passar pelo banheiro. E não é Schumann. É uma pessoa muito menor. Uma mulher com um agasalho esportivo volumoso. A mulher volta do corredor e Simone não tem tempo de se afastar da porta. Seus olhos se encontram através da pequena abertura. A mulher fica imóvel e os olhos arregalam-se de medo. Ela balança a cabeça rapidamente num gesto negativo para Simone e segue, pelo corredor, na direção da cozinha. Simone fica de pé ali por um momento, processando essa nova informação. Depois o olhar pousa nas pegadas ensanguentadas que os tênis do invasor deixaram no piso. De repente sua confusão é substituída por um terror tomado de pânico. Ela tem de sair do apartamento, simplesmente sair. Abre a porta do banheiro e se esgueira para o corredor, na direção do vestíbulo. Tenta se movimentar silenciosamente, mas pode ouvir o som da própria respiração e do piso rangendo com o peso dela. Alguém está resmungando e remexendo nas gavetas de facas da cozinha, e há algo amontoado no chão à sua frente. 542 Ela demora um pouco mais até compreender o que está olhando. É Schumann,
de costas em frente à porta. Sangue escorre de um ferimento na garganta, bombeado devagar, ao ritmo de seu pulso cada vez mais fraco. Uma poça vermelho escura se espalha por todo o piso. Ele olha para o teto, as pálpebras tremendo. Sua boca está aberta e flácida. Ao lado da mão, em meio aos sapatos no capacho, está seu telefone. Ela precisa pegá-lo, sair correndo do apartamento e chamar a polícia e uma ambulância. De repente, ouve passos atrás dela no vestíbulo. A jovem está voltando. O corpo todo treme e ela leva um dedo aos lábios. Não podemos sair por aí. A porta está trancada à chave. Sussurra para Simone. Quem? Meu irmãozinho. Mas por quê? Ele acha que matou o hipnotista. Ele não viu. Está pensando. Algo quebra no chão da cozinha. Evelyn, o que você está fazendo? Grita Joseph. Volte aqui. Esconda-se. Sussurra a mulher. Onde estão as chaves? Estão com ele na cozinha, diz ela, correndo até o irmão. Simone se esgueira pelo vestíbulo e entra no quarto de Benjamin. Está ofegante. Tenta fechar a boca, mas não consegue a suficiente. O piso rende, mas Joseph é que está falando alto na cozinha o tempo todo e parece não ouvir. Ela olha para o computador de Benjamin e corre para ligá-lo. E, no momento em que volta para o banheiro, ouve a melodia inicial do sistema operacional. 543 a passos rápidos no corredor. Com o coração acelerado, ela espera alguns segundos, depois sai do quarto e entra na cozinha. O chão está coberto de facas e talheres e pegadas ensanguentadas. Ela ouve os dois irmãos se movimentando no quarto de Benjamin. Joseph xinga e joga coisas no chão. Olhe embaixo da cama. Grita Evelyn com a voz assustada. Há um baque. A caixa com os mangas de Benjamin é arrastada para fora e Joseph resmunga que não há ninguém ali. Ajude-me, diz ele, chutando a caixa com toda a força. Tente o closet, sugere Evelyn rapidamente. Ele abre a porta e começa a arrancar roupas de cabides, jogando-as para trás. Que porra é essa? Grita Joseph. Calma, Joseph. Ele pode estar no outro closet. Um vidro se parte e passos pesados soam no corredor. Simone passa por cima do corpo de Shuma. As pontas de seus dedos ainda tremem um pouco. Ela enfia a chave comprida na tranca. A mão treme violentamente. Joseph, grita Evelyn, desesperada. Olhe no quarto. Acho que ele está no quarto. Enquanto Simone gira a chave, Joseph é que entra no vestíbulo e olha para ela. Um rosnado raivoso subindo de sua garganta. Simone se atrapalha com a tranca. A mão escorrega, mas consegue girar. Joseph tem uma faca de carne na mão. Hesita um momento, depois corre na direção dela. As mãos de Simone tremem tanto que ela não consegue girar a maçaneta. Evelyn corre para o vestíbulo e se joga nas pernas de Joseph, tentando detê-lo, gritando para que pare. Sem olhar, ele vira a mão para trás e a corta com a faca, e Evelyn o solta. Simone consegue abrir a porta e, enquanto sai tropeçando para a escada, sua 544 toalha cai. Joseph para por um minuto e olha seu corpo nu. Atrás dele, Simone vê Evelyn esfregar a mão no sangue ao redor do corpo de Shuma e passá-lo sobre o rosto e a garganta e cair no chão. Joseph, estou sangrando, grita ela. Querido, você me cortou. Ela tosse e fica em silêncio, deitada de costas. Evelyn, diz ele com a voz aterrorizada. Ele volta ao vestíbulo e, enquanto se curva sobre a irmã, Simone de repente vê a faca na mão de Evelyn. Ela dispara para cima como uma espécie de armadilha primitiva e penetra no espaço entre duas das costelas de Joseph com força considerável. O corpo dele fica totalmente flácido. A cabeça inclina para um lado, ele cai no chão e permanece imóvel. Capítulo 87. Sexta-feira, 18 de dezembro, madrugada. No corredor do hospital Danderyd, Kenny passa por duas policiais que sussurram intensamente. No quarto atrás delas, vê uma jovem sentada em uma cadeira, olhando para o nada, um cobertor enrolado nos ombros. O rosto e os cabelos estão sujos de sangue. Está sentada com os pés ligeiramente voltados para dentro, distraída e de modo infantil. Ele supõe que é Evelyn Eck, irmã do assassino em série Joseph Eck. Como se ouvisse dizer seu nome, ela levanta o olhar diretamente para ele. Há uma expressão tão estranha em seus olhos, uma mistura de dor e choque, triunfo e arrependimento, que parece quase obscena. Kenny desvia os olhos de maneira instintiva, sentindo que viu algo particular, um tabu. Estremece. Você deveria estar feliz por estar aposentado, feliz por não ser aquele que terá de entrar naquele quarto, puxar uma cadeira e se sentar para interrogá-la. Ninguém deveria ter de carregar pelo resto da vida as coisas que ela tem a dizer sobre crescer com Joseph Eck, pensa. Um policial uniformizado com o rosto retangular e pálido monta guarda do lado de fora do quarto de Simone. Kenny o reconhece de seus tempos de trabalho, mas a princípio não consegue lembrar o nome dele. Kenny, diz o homem. Tudo certo. 546 não. Foi o que ouvi,
De repente Kenny se lembra do nome, Rainey, e do fato de a esposa dele ter morrido de forma inesperada pouco depois de o primeiro filho nascer. Rainey, diz Kenny, sabe como Joseph conseguiu entrar para ver a irmã. Ao que parece, ela simplesmente o deixou entrar. Por vontade própria? Não exatamente. Rainey explica que Evelyn diz ter acordado no meio da noite e ido até a porta da frente espiar pelo olho mágico. Viu o policial de plantão dormindo na escada. Mais cedo, na troca de guarda, ela o ouvirá dizer ao colega que ele tinha crianças pequenas em casa. Evelyn não queria acordá-lo. Então se sentou no sofá, onde mais uma vez olhou as fotos do álbum que Joseph colocará em sua caixa, pensando se seria possível trocar de nome e mudar-se para o exterior. Quando fora a janela e espiara pela veneziana, pensara ter visto alguém de pé na calçada lá embaixo. Recuou no mesmo instante, esperou um pouco e espiou de novo. Nevava forte e a rua estava completamente deserta. A luminária suspensa entre os prédios balançava bastante com o vento forte. De repente, Evelyn sentiu um arrepio e esgueirou-se até a porta da frente. Encostou o ouvido na madeira e escutou. Teve a sensação de que havia alguém de pé do lado de fora. Joseph tinha um cheiro particular, um cheiro de raiva, de substâncias químicas queimando. Evelyn achou que podia sentir o cheiro dele. Talvez estivesse imaginando coisas, mas permaneceu de pé junto à porta, com medo de olhar pelo olho mágico. Depois de algum tempo, inclinou-se para a frente e sussurrou. 547, Joseph? Não houve nenhum som do lado de fora. Ela estava prestes a voltar para dentro do apartamento quando ouviu sussurrar do outro lado da porta. Abra. Ela tentou não soluçar enquanto respondia. Sim. Achou que podia escapar. Não. Sussurrou. Faça o que estou mandando. Não consigo. Olhe pelo olho mágico. Ele disse. Não quero. Faça isso. Tremendo, ela se inclinou na direção da porta. Podia ver a escadaria pela lente de aumento do olho mágico. O policial que adormecera ainda estava sentado na escada, mas uma poça escura de sangue se espalhava sob ele no patamar. Ela via que ele ainda estava respirando. Também podia ver que Joseph se escondia no limite externo do campo de visão circular da lente. Estava colado na parede, mas então saltou e bateu a mão sobre o olho mágico. Evelyn recuou e tropeçou em seus sapatos no vestíbulo. Abra a porta, disse ele. Do contrário, eu vou matar o guarda. Depois vou tocar as campainhas dos vizinhos e matá-los também. Começarei por este, na porta ao lado. Evelyn não tinha mais forças. Ela se resignou. Nunca escaparia de Joseph. Destrancou a porta e deixou o irmão entrar. Só pensou que preferia morrer a deixar que ele matasse mais alguém. 548, o guarda dela vai sobreviver, diz Rainey. Ela o salvou fazendo o que o irmão mandou. Ele explica a sequência dos acontecimentos o melhor que pode, com base no que lhe foi dito. Joseph estava escondido na casa quando a polícia voltou para pegar os objetos pessoais de Evelyn e os ouviu conversar sobre onde deixar a caixa. Quanto a Evelyn abrir a porta, Rainey supõe que foi por ela querer ajudar o policial ferido e impedir mais derramamento de sangue. Kenny balança a cabeça. Qual é o problema das pessoas? Murmura ele. Ela salvou a vida da sua filha, diz Rainey. Kenny bate suavemente na porta do quarto de Simone, depois a abre um pouco. Está escuro do lado de dentro. Em um sofá, ele vislumbra algo que pode ser a sua filha. Sixa, diz em voz baixa. Estou aqui, pai. Você quer esta escuridão? Posso acender a luz? Não suporto mais, pai, murmura ela. Simplesmente não suporto. Kenny se senta no sofá e coloca os braços ao redor da filha. Ela começa a chorar, soluços convulsivos, agoniados. Uma vez, sussurra ele, acariciando as costas dela. Quando estava passando pelo seu jardim de infância na viatura da polícia, eu a vi no parquinho. Estava de pé com o rosto contra a cerca, chorando. Escorria catarro do nariz, seu rosto estava arranhado e sujo, e as funcionárias não faziam nada para consolar você. Estavam de pé ali, conversando, totalmente indiferentes. O que você fez? 549. Essa era uma história que Simone já havia escutado muitas vezes, mas ela sempre perguntava. Parei o carro e fui até você, responde Kenny, sorrindo na escuridão. Você parou de chorar, pegou minha mão e foi comigo. Ele faz uma pausa. Imagine que eu poderia pegá-la pela mão e levá-la para casa agora. Ela concorda, apoia a cabeça no ombro dele e pergunta, sabe alguma coisa sobre sim? Ele acaricia a bochecha dela e pensa se deve contar a verdade ou não. O médico explicará objetivamente que Shuma estava em coma. Perderá muito sangue e era improvável que sobrevivesse. Na verdade, eles ainda não sabem, diz ele com cautela. Suspira e continua. Mas não parece nada bom, querida. Ela soluça. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Calma. Calma. Eu liguei para Eric. Ele está a caminho. Obrigada, pai. Ele a acaricia de novo. Eu realmente não aguento mais, sussurra Simone. Não chore, pequena. Ela chora ainda mais. Nesse momento, a porta se abre e Eric acende a luz. Vai na direção dela, senta do outro lado de Simone e diz: Graças a Deus que você está segura.
Ela apoia o rosto no peito dele. Eric, diz ela, quase sufocando no sobretudo dele. 550. Ele acaricia sua cabeça. Parece muito cansado, mas seus olhos estão límpidos e penetrantes. Ela acha que ele cheira a casa, cheira a família. Eric, diz Kenny, preciso lhe dizer algo muito importante. Também a você, Simone. Falei com Aida há pouco. Ela contou alguma coisa. Pergunta Simone. Eu queria que eles soubessem que havíamos capturado Vailord e os outros, diz Kenny. Não queria que sentissem mais medo. Eric olha para ele com curiosidade. É uma longa história. Conto tudo sobre isso quando tivermos tempo, mas... Kenny respira fundo e continua com uma voz áspera e cansada. Alguém entrou em contato com Benjamin alguns dias antes de ele desaparecer. Disse que era sua verdadeira mãe, sua mãe biológica. Simone se afasta de Eric e olha para Kenny. Limpa o nariz com as costas da mão e pergunta com a voz aguda e fraca de tanto chorar. Sua verdadeira mãe? Kenny assente. Aida disse que essa mulher deu dinheiro a Benjamin e o ajudou com o dever de casa. Isso não faz nenhum sentido, sussurra Simone. Ela até mesmo deu um nome diferente a ele. Eric olha para Simone, depois para Kenny, e pede que continue. Segundo Aida, essa mulher alegou que o verdadeiro nome dele era Casper. Simone vê Eric tensionar o rosto e o súbito surto de medo a desperta completamente. O que houve, Eric? 551? Casper? Pergunta Eric. Ela o chamou de Casper? Sim, confirma Kenny. Inicialmente Aida não queria contar nada. Havia prometido a Benjamin que... Ele se interrompe. O rosto de Eric perdeu toda a cor. Ele se levanta, recua 2 passos, esbarra em uma cadeira e sai apressado do quarto. Capítulo 88. Sexta-feira, 18 de dezembro, manhã. Eric desce correndo as escadas que levam ao saguão do hospital, passa por um grupo de adolescentes com flores e balões de gás, dispara pelo piso sujo, passando por um velho em uma cadeira de rodas, e sai pela porta principal. Desviando do tráfego, atravessa a rua apressado e salta por sobre os arbustos baixos plantados no perímetro do estacionamento de visitantes. As chaves já estão em sua mão enquanto corre pela fila de veículos sujos para chegar até seu carro. Liga o motor e dá marcha ré com tal violência que a lateral de seu carro raspa no para-choque do carro ao lado. A respiração dele ainda está acelerada quando vira na direção oeste. Dirige o mais rápido que pode, mas, ao se aproximar da escola Edsberg, uma fila de crianças atravessa a rua. Enquanto espera, pega o celular e liga para Joanna. É Lydia Everson, diz, quase gritando. Quem? Lydia levou Benjamin. Continua. Eu falei sobre ela. Foi quem fez a queixa contra mim. Vamos verificar, diz Joanna. Estou a caminho. Deu o endereço. 553 é uma casa na Tênis-Vagem, em Rotebro. Não lembro o número, mas é uma casa vermelha bem grande. Espere por mim em algum lugar Estou indo direto para lá. Não entre. Benjamin vai morrer se não tomar seu remédio. Espere por mim. Eric encerra a ligação, acelerando enquanto acompanha a ferrovia que passa ao lado do lago estreito e comprido. De maneira alucinada, em frente à fábrica de fermento ele ultrapassa outro carro, passando pela direita a poucos centímetros. Enquanto vira no supermercado da Coop Fórum, sente o sangue latejar nas têmporas. Pouco mudou ali. A pizzaria foi substituída por um sushi bar e todos os quintais agora têm camas elásticas, são a última moda. Ele estaciona perto da mesma cerca de abertos de 10 anos antes, quando ele e a assistente social foram visitar Lydia. Enquanto olha para a casa de dentro do carro, quase pode sentir sua presença ali 10 anos antes. Lembra que não havia nenhum sinal de crianças, nenhum brinquedo no jardim, nada indicando que Lydia era mãe. Por outro lado, eles na verdade não haviam olhado a casa toda. Apenas desceram para o porão e subiram novamente. E então Lydia correu atrás dele com a faca na mão. Ele se lembra da aparência dela ao passar a lâmina pelo pescoço sem desviar seu olhar dele. Mantendo a chave na ignição, ele abandona o carro sem sequer fechar a porta e sobe a encosta com pressa. Abre o portão e entra no jardim. Há poças de neve úmida na grama amarelada alta. Estalactites de gelo cintilam sob a calha quebrada. As mesmas cestas penduradas cheias de plantas mortas balançam junto à porta. 554 ele tenta a maçaneta, mas a porta está trancada. Procura sob o capacho. Alguns bichos de conta saem correndo do retângulo molhado nos degraus de concreto. Nenhuma chave. Ele olha sob o corrimão de madeira. Nenhuma chave ali também. Dá a volta até os fundos da casa, pega uma pedra decorativa no canteiro de flores e a arremessa na porta do pátio. A folha externa se parte e a pedra cai de volta na grama. Ele a apanha e a atira de novo, com mais força, derrubando a janela inteira. Destranca a porta e entra em um quarto com as paredes cobertas com imagens de anjo e do guru indiano Sai Baba. Benjamin, grita. Benjamin.
Capítulo 89. Sexta-feira, 18 de dezembro, manhã. Eric chama pelo filho, embora possa ver que o lugar está deserto. Tudo está escuro e imóvel na casa, com um cheiro abafado de poeira e tecido velho. Ele vai até o vestíbulo, abre a porta que leva ao porão e é recebido por um forte fedor, um cheiro pesado de cinzas, madeira calcinada e borracha queimada. Desce os degraus correndo, tropeça, bate com o ombro na parede e recupera o equilíbrio. As luzes não acendem, mas a luz do sol entra, por uma janela alta, em quantidade suficiente para deixar claro que houve um incêndio ali. Cinzas estalam sob seus pés. Grande parte da sala está preta de fuligem, mas alguns móveis parecem intactos. A mesa com a superfície azulejada tem apenas um pouco de fuligem, enquanto as velas perfumadas na bandeja, ao derreterem, fundiram-se em uma piscina multicolorida de cera sólida. Eric abre caminho até a porta que leva ao outro aposento. Ela pende das dobradiças, e o lado de dentro está totalmente enegrecido. Benjamin, diz ele, a voz tomada de medo. Cinzas sobem para seu rosto e ele pisca, os olhos ardendo. No meio do piso, os restos do que parece uma jaula, grande o bastante para uma pessoa. Eric, uma voz o chama do andar de cima. 556 ele para e escuta. As paredes estalam. Fragmentos queimados do revestimento do teto caem no chão. Ele se move lentamente na direção da escada. Ouve um cachorro latir ao longe. Eric, é a voz de Joanna. Ele está dentro da casa. Eric sobe as escadas. Joanna olha para ele com uma expressão ansiosa. O que aconteceu? Houve um incêndio no porão, responde Eric. Mais nada. Eric aponta de forma vaga para as escadas. Os restos de uma jaula. Eu trouxe um cachorro. Joanna cruza o vestíbulo com rapidez e abre a porta da frente. Acena para uma tratadora de cães uniformizada, uma mulher com os cabelos escuros em uma trança apertada. O labrador negro, o pelo bem cuidado com brilho sedoso, caminha obediente nos seus calcanhares. A tratadora acena para Eric, depois se agacha na frente do cão e fala com ele. O animal se movimenta ansioso pela casa, farejando o tempo todo, respirando rápido, sempre procurando. A barriga do cão se move enquanto ele arfa, vasculhando sistematicamente cada aposento. Eric então sente ânsia de vômito e sai da casa. 2 policiais uniformizados conversam ao lado de um micro-ônibus da polícia. Ele passa pelo portão, vai na direção de seu carro, para e tira do bolso a caixinha com o papagaio e o nativo. Fica ali com ela nas mãos, depois vai até um bueiro e esvazia seu conteúdo por entre as barras da grade de ferro. Com a testa coberta de suor frio, umedece os lábios como se estivesse prestes a dizer algo após um longo silêncio, mas então joga fora também a caixa e ouve o barulho quando ela atinge a superfície da água. 557 Ao voltar ao jardim, Joanna está de pé do lado de fora da casa. Ele encontra o olhar de Eric e balança a cabeça. Eric entra. A tratadora está ajoelhada, dando tapinhas no labrador e acariciando a pele atrás das orelhas. Você foi ao porão? Pergunta Eric. Claro, responde ela sem levantar o olhar. No aposento interno? Sim. Talvez as cinzas impeçam o cachorro de sentir o cheiro. Rock pode encontrar um cadáver sob a água a uma profundidade de 60 metros, diz ela. E quanto aos vivos, se houvesse algo aqui, Rock teria descoberto. Mas vocês ainda não estiveram do lado de fora, diz Joanna, que seguirá Eric até o interior da casa. Não sabia que devíamos fazer isso, diz a tratadora. Sim, responde Joanna secamente. Ela dá de ombros e se levanta. Então venha, diz ela para o labrador com uma voz grave e grossa. Vamos sair e dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Eric vai com eles. O cão se movimenta com rapidez de um lado para o outro sobre a grama alta, farejando ao redor do barril de chuva, onde uma camada opaca de gelo se formou na superfície, procurando entre as velhas árvores frutíferas. O céu está escuro e nublado. Eric percebe que o vizinho acendeu as luzes de Natal penduradas em uma árvore. O ar está muito frio. Joanna permanece perto da tratadora e do cão, apontando em uma direção específica de tempos em tempos. Eric os acompanha até os fundos da casa. De repente, reconhece a pilha de pedras no canto mais distante do jardim. 558 é o lugar na fotografia, pensa ele. A fotografia que Aida mandou para Benjamin antes de ele desaparecer. Eric respira intensamente. O cão fareja em torno do adubo, vai até a pilha de pedras e a fareja, arfa, trota ao redor dela, fareja entre arbustos baixos e na base da cerca marrom, volta, trota ao redor de uma cesta de folhas e vai até um pequeno canteiro de ervas. Plaquinhas de madeira com pacotes de sementes presos a elas mostram o que foi plantado nas várias fileiras. O labrador preto geme desconfortável e depois se deita no meio do pequeno canteiro. Cola o corpo inteiro na terra úmida recém-cavada. O corpo do cachorro treme de excitação e a expressão da tratadora é de profunda tristeza enquanto o elogia. Joanna gira nos calcanhares, corre de volta e para na frente de Eric, recusando-se a deixá-lo ir ao local. Eric não tem ideia do que ele grita, o que tenta fazer, mas Joanna o afasta do local e para fora do jardim. Eu tenho de saber, diz Eric com a voz trêmula. Joanna concorda.
O cachorro indicou que há um cadáver humano no terreno. Eric sente o corpo inteiro desmoronar. Cai na calçada. Fecha os olhos quando vê os policiais saindo do ônibus carregando paz. Eric Maria Bach está sentado sozinho no carro de Joana Lina, olhando pelo vidro. Grandes galhos negros sob um céu escuro de inverno. Sua boca está seca, a cabeça dói e o rosto e o couro cabeludo coçam. Ele sussurra alguma coisa para si mesmo, sai do carro, passa por cima da fita da polícia que isola a área e caminha ao redor da casa sob a grama alta e congelada. Joana observa os policiais uniformizados com as pás. Eles trabalham em um silêncio obstinado, os movimentos quase mecânicos. Todo o pequeno canteiro foi escavado. No momento, não passa de um grande buraco retangular. Ao lado 559 dele está uma lona plástica sobre a qual foram colocados pedaços enlameados de roupas e fragmentos de ossos. O ruído das pás continua. O metal golpeia as pedras, a escavação é interrompida e os policiais se impertigam. Eric se aproxima lentamente, os passos pesados e relutantes. Joana se vira e sorri com todo o seu rosto cansado. O que é? Sussurra Eric. Joana vai ao encontro dele, olha Eric nos olhos e diz: Não é Benjamin. Não é? O corpo ficou aqui pelo menos 10 anos. Eric pensa por um momento. É uma criança? O rosto de Joana escurece. Uns 5 anos, responde. Então Lídia teve um filho, conclui Eric, estremecendo. Capítulo 90. Sábado, 19 de dezembro, manhã. Uma neve pesada e molhada cai. E um cachorro corre de um lado para outro em uma área de lazer ao lado do quartel-general da polícia, latindo empolgado para a neve, saltando alegremente entre os flocos, mordendo o ar e se sacudindo. A visão do animal aperta o coração de Eric. Ele esqueceu como é simplesmente existir. Esqueceu como é não pensar o tempo todo em uma vida sem Benjamin. Ele se sente enjoado e suas mãos tremem. Não tomou um único comprimido em quase 24 horas e não dormiu nada na noite anterior. Enquanto caminha na direção da entrada principal, ele pensa nos antigos padrões de tecidos decorativos que Simone um dia mostrou a ele em uma exposição de artesanato feminino. Eram como imagens do céu em dias como este, nublados, densos, cinza e fofos. Simone espera no corredor do lado de fora da sala de interrogatório. Quando vê Eric, vai encontrá-lo e segura suas mãos. Por algum motivo ele se sente grato pelo gesto. Ela parece pálida e calma. Você não precisava vir, sussurra ela. Kenny contou que você me queria aqui. Ela balança a cabeça quase imperceptivelmente. 561? Eu só estou tão, diz, fazendo uma pausa e pigarreando. Senti tanta raiva de você, conclui com serenidade. Os olhos estão úmidos e vermelhos. Eu sei, Simone. Você pelo menos tem seus comprimidos, diz de maneira ácida. Ela se vira e olha pela janela. Eric observa seu corpo magro, os braços abraçando o tronco. Um vento frio entra pela ventilação sob a janela. A porta da sala de interrogatório se abre e uma mulher corpulenta de uniforme o chama. Podem entrar agora, diz, sorrindo gentilmente, os lábios em tom rosa brilhante. Meu nome é Angela Larson e vou tomar o depoimento de vocês, diz a Eric e Simone, estendendo a mão impecável. As unhas são compridas, pintadas de vermelho com pontas brilhantes. Achei que era natalino, diz ela alegremente. Bonito, diz Simone, distraída. Joana Lina já está sentado na sala. Seu paletó encontra-se no encosto da cadeira. Seus cabelos louros estão emaranhados e não parecem ter sido lavados. Ele não fez a barba. Enquanto se sentam em frente a Joana, este olha de modo sério e pensativo para Eric. Simone pigarreia baixo e toma um gole de seu copo d'água. Quando pousa, esbarra na mão de Eric. Eles se olham e os lábios dela emitem um desculpe-me silencioso. Angela Larson coloca o gravador digital na mesa entre eles, aperta o botão de gravar, verifica se a luz vermelha acendeu. Depois fala rapidamente a hora e a data e relaciona as pessoas presentes na sala. Depois pausa, inclina a cabeça para um lado e diz com a voz clara e amistosa. 562, certo, Simone. Gostaríamos de ouvir o que aconteceu em seu apartamento na noite de anteontem. Simone assente, olha para Eric e baixa o olhar. Eu estava em casa. Para de falar. Estava sozinha? Pergunta Angela Larson. Simone balança a cabeça. Sim, Schumann estava comigo, diz em tom neutro. Joana faz uma anotação em seu bloco. Pode nos dizer como acha que Joseph e Evelyn é que entraram no apartamento? Pergunta Angela Larson. Realmente não sei. Eu estava no banho, diz Simone lentamente, e por um momento o rosto fica corado. A cor desaparece quase de imediato, mas deixa um brilho quente em suas bochechas. Eu estava no banho e sim gritou que havia alguém na porta. Não. Espere. Ele gritou que meu telefone estava tocando. Angela Larson então repete. Você estava no banho e ouviu sim Schumann gritar que o seu telefone estava tocando. Sim, sussurra Simone. Eu disse para ele atender. Quem era? Não sei. Mas ele atendeu?
Acho que sim. Tenho quase certeza de que sim. A que horas foi isso? Pergunta Joanna de repente. Simone dá um pulo, como se não tivesse percebido a presença dele até aquele momento. Não sei. Responde ela em tom de quem se desculpa, virando o rosto para ele. 563. Ele não sorri. Simplesmente insiste. Aproximadamente. Simone dá de ombros e diz, hesitante. 5. Não 4. Pergunta Joanna. O que você quer dizer? Apenas quero saber. Ele responde. Mas você já sabe isso, diz Simone a Anja. 5. Então, diz Joanna, anotando a hora. O que estavam fazendo antes de você tomar banho? Pergunta Anja. É mais fácil lembrar o horário quando você repassa o dia inteiro. Simone balança a cabeça. Parece muito cansada, quase letárgica. Não olha para Eric. Ele está sentado em silêncio ao lado dela, o coração acelerado. Não sabia, diz ele de repente, depois para. Ela o olha. Ele tenta de novo. Não sabia que você e Schumann estavam. Ela confirma balançando a cabeça. Aconteceu. Eric olha para ela, para a policial e para Joanna. Desculpe interromper. Ele gagueja. Anja se vira para Simone mais uma vez, em tom indulgente. Vamos continuar. Sim, Schumann gritou que o seu telefone estava tocando. Ele foi ao vestíbulo e Simone para. Então se corrige novamente. Não, não foi isso que aconteceu. Eu ouvi sim dizer. Também há alguém na porta, ou algo assim. Terminei meu banho. Me 564 sequei e perguntei quem era. Mas ele não respondeu. Abri a porta com cuidado e vi. Por que com cuidado? Pergunta Joanna. Como? Por que você abriu a porta com cuidado, e não da forma como normalmente abriria? Não sei. Quando ele não respondeu eu senti que havia algo no ar. Parecia ameaçador. Não sei explicar. Você tinha ouvido algo? Acho que não, disse Simone, olhando para a frente. Anja a estimula. Continue. Vi uma garota pela abertura da porta. Havia uma garota de pé no corredor. Estava olhando para mim. Parecia assustada e fez um sinal para que eu me escondesse. Simone franze a testa. Fui até o vestíbulo e sim estava lá, deitado no chão. Havia muito sangue, e mais saindo o tempo todo. Suas pálpebras tremiam e ele tentava mexer as mãos. A voz de Simone fica mais densa, e Eric percebe que ela está se esforçando para não chorar. Ele gostaria de consolar sua esposa, apoiá-la, pegar sua mão ou colocar o braço ao redor dela. Mas não sabe se ela ficaria aborrecida ou afastaria caso tentasse. Devemos fazer uma pausa. Pergunta Anja gentilmente. Eu. Simone para de falar e leva o copo d'água aos lábios, as mãos tremendo violentamente. Ela engole e esfrega os olhos com a mão. A porta da frente estava trancada. Continua, com a voz mais firme. A garota disse que ele estava com a chave na cozinha. Então me esgueirei até o quarto de Benjamin e liguei o computador. 565, por que fez isso? Pergunta Anja. O computador toca uma musiquinha quando liga. Queria que ele pensasse que eu estava lá. Queria que eu ouvisse o computador e fosse até lá. Então eu poderia pegar a chave. Ele? De quem está falando? Joseph. Joseph Eck. Sim. Como sabia que era ele? Na hora eu não sabia. Entendo, diz Anja. Continue. Liguei o computador e depois me escondi no banheiro até ouvir que se encaminhavam para o quarto de Benjamin. Então me esgueirei para a cozinha e peguei a chave. A garota continuava tentando convencer Joseph a olhar em diferentes lugares, para atrasá-lo. Eu podia ouvi-los, mas acho que esbarrei em algo no vestíbulo, porque de repente Joseph foi atrás de mim. A garota tentou impedi-lo. Jogou os braços ao redor de suas pernas. Ela engole em seco. Não sei como. Ele conseguiu se libertar. Então a garota fingiu ter sido cortada, se sujou com o sangue de Sim, deitou-se e se fez de morta. Simone fica em silêncio por um momento. Soava como se tivesse dificuldade para respirar. Anja a estimula novamente. Continue, Simone. Simone balança a cabeça concordando. Joseph a viu e voltou. E, quando se curvou, ela o atingiu com a faca na lateral do corpo. Você viu quem esfaqueou Sim Schumann. 566 foi Joseph. Você viu acontecer? Não. A sala ficou em silêncio. Evelyn é que salvou minha vida, sussurra Simone. Há algo que gostaria de acrescentar? Não. Nesse caso, obrigada por sua cooperação. Este interrogatório está encerrado, diz Anja, estendendo um dedo cintilante para interromper a gravação. Espere, diz Joanna, erguendo a mão. Quem ligou para você? Simone olha para ele, confusa. É como se já tivesse se esquecido dele. No seu celular. Quem telefonou? Não sei, diz, sacudindo a cabeça. Nem sequer sei onde meu telefone foi parar. Sem problema, diz Joanna calmamente. Vamos descobrir. Anja Larson espera um momento, olha para eles de modo inquisitivo e então desliga o gravador. Simone se levanta sem olhar para ninguém e sai lentamente da sala. Eric acena para Joanna e depois a acompanha. Espere, diz Eric. Ela para e se vira. Espere. Eu só quero. Ele se cala.
Vê seu rosto nu e vulnerável, as sardas cor de areia, a boca larga e os olhos verde claros. Sem uma palavra, eles se abraçam, cansados e tristes. Está tudo bem, diz ele. Está tudo bem. Ele beija seu cabelo encaracolado louro avermelhado. Não sei de mais nada, sussurra ela. Posso descobrir se eles têm um quarto onde você possa descansar. Ela o afasta devagar e sacode a cabeça. Vou procurar meu telefone, diz, determinada. Preciso saber quem estava ligando quando Schumann atendeu. Joanna sai da sala de interrogatório com o paletó jogado sobre um ombro. O telefone de Simone está aqui? Pergunta Eric. Joanna aponta com a cabeça para Anja Larsson, que segue na direção dos elevadores no fundo do saguão. Anja deve saber, responde. Eric está prestes a correr atrás dela quando Joanna ergue a mão para contê-lo. Ele pega o seu celular e faz uma ligação. Eles veem Anja parar e atender o dela. Uma última coisa, meu tesouro, diz Joanna. Ela se vira com uma expressão irritada e espera enquanto eles caminham em sua direção. Você tem a relação de itens que mandamos para o laboratório. Não está concluída. Você terá de descer e verificar. Eles caminham com ela até o elevador, que rende ao se movimentar. Anja salta no segundo andar e acena para eles enquanto as portas se fecham. No térreo, Joanna, Eric e Simone caminham apressados pelo corredor até o departamento de perícia. De uma limpeza antisséptica, surpreendentemente o departamento é quase radiante. A maior parte da equipe veste jalecos de laboratório. Joanna aperta a mão de um homem muito gordo que se apresenta como Erichon e que 568º leva a outra sala, onde alguns objetos estão espalhados em uma mesa de tampo de aço. Eric os reconhece. 2 facas de cozinha com manchas pretas, em potes metálicos distintos. Vê uma toalha conhecida, o carpete do vestíbulo, vários pares de calçados e o celular de Simone em um saco plástico. Joanna aponta para o telefone. Gostaríamos de dar uma olhada nisso, diz. Já terminaram com ele? O gordo vai até a lista presa junto aos objetos. Olha para o papel e diz, hesitante. Acho que sim. Sim. Terminamos com o lado de fora dele. Joanna tira o telefone, o limpa com uma toalha de papel e o entrega a Simone. Concentrando-se, ela clica na lista de chamadas, murmura algo para si mesma, coloca a mão sobre a boca e reprime o choro quando olha para a tela. Foi Benjamin, gagueja. A última chamada foi de Benjamin. Eles se reúnem ao redor do telefone. O nome de Benjamin pisca 2 vezes antes de a bateria acabar. Schumann falou com Benjamin? Pergunta Eric erguendo a voz. Não sei. Responde ela com a voz fraca. Mas ele atendeu? Não foi? Só quero esclarecer isso. Eu estava no banho. Acho que ele atendeu o telefone antes de... Você obviamente pode ver se foi uma porra de uma chamada atendida ou não. Foi uma chamada atendida, interrompe ela. Mas não sei se sim teve tempo de ouvir ou dizer alguma coisa antes de abrir a porta para Joseph. 569, eu não quis parecer irritado, diz Eric, se esforçando para permanecer calmo. Mas temos de saber se Benjamin disse algo. Simone se vira para Joanna. Atualmente as ligações de celular não são todas guardadas. Poderia levar semanas para localizarmos esta específica, responde. Eric coloca a mão no braço de Simone. Temos de falar com Schumann. É impossível. Ele está em coma, diz ela, soando aborrecida. Eu falei que ele estava em coma. Venha comigo, diz Eric a Simone, e sai da sala.